Você já imaginou poder ouvir a oração mais íntima de Jesus? Não uma oração pública, mas um diálogo direto com o Pai, momentos antes da sua maior provação e da sua entrega na cruz? E se eu te dissesse que nessa oração ele orou por si mesmo e pelos 11 discípulos que estavam ali com ele, mas orou também especificamente por você? Sim, por todos nós que creríamos nele através da palavra deles. Ele orou por nós. Não é interessante isto? E nós temos acesso a este momento sagrado descrito pelo apóstolo João, a chamada oração sacerdotal. Uma oração que rasga o véu e revela o coração do nosso sumo sacerdote, seus desejos mais profundos pela sua igreja, pela nossa proteção contra o mal, pela nossa santificação na verdade e pela nossa unidade em amor. Você está pronto para descobrir o que Jesus pediu ao Pai por sua vida e pela sua jornada na fé? Vamos juntos estudar isto hoje. Lição 11. A intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 17. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui em mais um encontro transformador com a palavra viva e eficaz que nos limpa e transforma a cada dia da nossa vida. Sejam bem-vindos. Hoje vamos explorar mais um dos relatos extraordinários do Evangelho escrito por João, o capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Uma oração feita há quase 2000 anos, mas que ainda continua viva, eficaz e poderosa nos nossos dias e tem nos alcançado com as suas bênçãos. Nesta aula, vamos juntos compreender profundamente por que Jesus orou por sua própria glorificação e como isso se conecta diretamente à nossa salvação e ao plano eterno de Deus. Desvendar o verdadeiro significado da vida eterna, não como mera duração, mas como um relacionamento íntimo com Deus, segundo as palavras do próprio Cristo. Analisar os pedidos específicos de Jesus pela proteção dos seus discípulos, incluindo você, contra o sistema maligno do mundo. Explorar o processo de santificação pela palavra da verdade, o meio pelo qual somos separados para Deus. Investigar o clamor de Jesus pela unidade da igreja, sua natureza e seu propósito designado. Ser profundamente encorajados e desafiados a viver como verdadeiros discípulos de Cristo, de forma que sejamos alcançados pelo efeito dessa intercessão contínua e poderosa. Você que crê que Jesus continua intercedendo por você hoje, conforme Hebreus 7:25, já deixe o seu amém nos comentários. Clique no gostei para que esta mensagem alcance mais corações e, claro, inscreva-se no canal para fortalecermos juntos nossa caminhada na fé. Introdução. O contexto e a estrutura da oração sacerdotal. Para entendermos a profundidade da oração registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, precisamos contextualizá-la. Jesus acabara de concluir seus longos discursos de despedidas aos discípulos nos capítulos 14 a 16. Ele os consolou, prometeu o Espírito Santo, alertou sobre as perseguições futuras e falou sobre a união vital com ele, a videira verdadeira. Agora, a narrativa muda. João nos diz que Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse... E aí inicia a oração intercessória de Jesus. O local exato da oração não é especificado, mas o contexto sugere que ainda estava no ambiente íntimo do cenáculo onde celebrara a Santa Ceia. Ou pode ser que já estivesse a caminho do Getsêmani. Era a noite da traição, a véspera da crucificação, a hora que Jesus tanto mencionou e várias vezes João registrou no capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículos 23 e 27, capítulo 13 e 1, havia finalmente chegado a hora da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. O clímax, o ápice, o apogeu da sua missão redentora na terra. Esta oração é frequentemente chamada de oração sacerdotal porque Jesus nela age como nosso grande sumo sacerdote, de Hebreus 4, 14 a 16, intercedendo diante do Pai por nós. Ela se divide claramente em 3 partes que nos guiarão nesse estudo. Primeiro,
Jesus ora por si mesmo e por sua glorificação, nos versículos 1 a 8, dando um foco na consumação da sua obra e na mútua glória entre Pai e Filho. Depois, Jesus intercede pelos discípulos presentes, versículos 9 a 19, pedindo por proteção, unidade e santificação para aqueles que continuarão a sua missão imediata. Terceiro, Jesus ora pela igreja futura, versículos 20 a 26. Um olhar para todos os que creriam nele ao longo dos séculos, incluindo eu e você, com foco na unidade, testemunho e comunhão eterna. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre cada uma dessas fases da oração, extraindo as riquezas espirituais e os ensinos que elas contêm para nós como igreja, discípulos e testemunhas de Jesus Cristo. A oração de Jesus e sua glorificação. A primeira parte da oração pode nos surpreender. Jesus ora por si mesmo, mas longe de ser egoísmo, era a expressão máxima de sua consciência messiânica e de sua completa submissão ao perfeito plano do Pai. Ele ora pela consumação da obra para a qual veio ao mundo. A oração de Jesus. Após seus discursos finais, Jesus inicia o que muitos consideram sua oração mais elevada, que é registrada no Evangelho de João, no capítulo 17. O texto diz que ele levantou os olhos aos céus, no versículo 1. Um gesto de comunhão íntima e direta com o Pai. Os estudiosos a chamam de a oração intercessora, ou a oração sacerdotal, ou a oração da consagração, pois nela Jesus se apresenta como sumo sacerdote, intercedendo por seu povo antes de oferecer a si mesmo como sacrifício perfeito. João, inspirado pelo Espírito, nos revela a estrutura dessa oração. Jesus ora por si mesmo e por sua missão. Versículos 1 a 8, depois pelos seus discípulos presentes, versículos 9 a 19, e finalmente por toda a sua igreja futura, incluindo nós, versículos 20 a 26. É um vislumbre profundo do coração do Salvador e da dinâmica da Trindade. É importante notar que aqui vemos o verbo que se fez carne, lá de João 1:14, em oração. Como homem, Jesus sentia a necessidade dessa comunhão e dependência do Pai, mesmo sendo Deus. Ele ora como mediador perfeito entre Deus e os homens. Mas como assim? Jesus, Deus, orando? Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, durante o seu período encarnado, ele tinha necessidade de falar com o Pai. Por isso, ele falou com o Pai, intercedendo por si mesmo, pelos discípulos presentes e pela sua igreja em todos os tempos. Como a compreensão de que esta é a oração sacerdotal de Jesus, nosso sumo sacerdote, que entraria no Santo dos Santos celestial por nós, conforme Hebreus 9:24, muda a nossa perspectiva ao lê-la e a nossa confiança em sua intercessão contínua. Como nós podemos olhar para essa oração, estudar essa oração, ler essa oração e ter maior convicção da nossa comunhão com Ele? A oração de Jesus pela sua glorificação. Jesus continua sua oração ao Pai, declarando que é chegada a hora, conforme o versículo 1. Essa hora não é de derrota, mas o momento divinamente determinado para o ápice de sua missão redentora no Calvário. Ele pede: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Como essa glorificação acontece? Através da sua morte sacrificial, ressurreição vitoriosa e ascensão exaltada. O mundo o conheceria em sua verdadeira identidade e poder. E ele, por sua vez, revelaria a glória do Pai. Glorificar aqui significa tornar conhecido, revelar a honra, manifestar a natureza divina. A glorificação de Jesus está intrinsecamente ligada ao poder ou autoridade, do grego exousia, que o Pai lhe deu sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 2. Sua exaltação o capacita a conceder o dom supremo da salvação. Ele não apenas oferece, ele dá a vida eterna àqueles que o Pai lhe confiou. E o que é essa vida eterna? Jesus a define magistralmente, não em termos de quantidade, ou seja, uma duração infinita, mas de qualidade. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes.
Versículo 3. Conhecer, do grego gnosko, não é um mero conhecimento intelectual, mas um conhecimento experiencial, relacional, íntimo e crescente. É um relacionamento pessoal e transformador com o Pai e o Filho que começa na conversão e se aprofunda por toda a eternidade, conforme a nossa comunhão vai se aumentando com Ele. Como a definição de vida eterna, como conhecer intimamente a Deus, muda nossa busca por ela? Estamos focados apenas em não ir para o inferno ou em cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Deus Pai hoje, através de Jesus? Como buscamos esse conhecimento e relacionamento diariamente? A mesma glória com o Pai. O ápice da oração de Jesus por si mesmo vem no versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que pedido extraordinário e revelador! Jesus não pede uma glória humana ou terrena, mas a restauração completa da glória divina e celestial que ele, como Verbo eterno, apresentado no primeiro versículo do Evangelho de João, compartilhava com o Pai na eternidade antes da criação do universo. É uma afirmação incontestável da sua pré-existência, sua divindade e sua igualdade essencial com o Pai. Essa glória está ligada à sua natureza divina, da qual ele voluntariamente se esvaziou, conforme Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2 e versículo 7, mas não abrindo mão da sua divindade, mas de seus privilégios e manifestação externa de glória ao assumir a forma humana. Ele pede agora a glorificação mútua, no versículo 5, um reconhecimento público e celestial da sua unidade essencial com o Pai. Somente o Filho de Deus, o Verbo divino, poderia fazer tal pedido, reivindicando a honra que lhe pertencia desde sempre. E isto ele fez em sua oração, pedindo ao Pai. Essa divindade e unidade com o Pai são a base fundamental pela qual ele pode conceder a vida eterna e ser o nosso mediador. É por crer nele, o Deus verdadeiro revelado em carne, que conhecemos o Pai e conhecemos a salvação, conforme o versículo 5. Sua glória pré-existente e sua obra consumada, do versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Garantem a eficácia e a suficiência da sua obra redentora, resumindo o que diz o comentário bíblico Bican, analisando a oração sacerdotal. No ponto de vista do propósito divino, a encarnação do Verbo foi um sucesso absoluto. Como a compreensão da glória eterna de Jesus anterior à criação e sua divindade impactam nossa adoração, nossa segurança na salvação e nossa confiança em sua suficiência para nos salvar completamente e nos guiar em todas as circunstâncias. Isso nos leva a adorá-lo com mais reverência e temor, a respeitá-lo e a vê-lo como Deus verdadeiro que existe desde sempre e para sempre. A oração de Jesus pelos discípulos. Tendo orado pela consumação da sua própria missão, o coração de Jesus agora se volta inteiramente para aqueles que o Pai lhe deu. Os discípulos que caminharam com ele testemunharam seus milagres, ouviram seus ensinamentos e que agora seriam os portadores de sua mensagem ao mundo. Ele não ora pelo mundo incrédulo neste momento, conforme o versículo 9, mas especificamente por seus seguidores. Intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus inicia essa sessão da oração como se apresentasse um relatório ao Pai sobre seu ministério com seus discípulos, versículos 6 a 8. Ele destaca que manifestou o nome, ou seja, o caráter e a natureza do Pai aos homens que lhe foram dados do mundo. Há um forte senso de pertencimento mútuo. Eram teus e tu nos destes. Parte B do versículo 6. Jesus os recebeu do Pai, revelou o Pai a eles, e eles creram que Jesus veio do Pai. Ele investiu neles por quase 4 anos, preparando-os apesar de suas falhas, para continuar a sua missão. É interessante destacar o quanto os 12 eram falhos. Cada um deles teve a oportunidade de manifestar que, mesmo andando por todo esse tempo com o Mestre,
ainda eram falhos e nem por isso foram rejeitados ou excluídos da intercessão de Cristo por eles, exceto Judas, o traidor, que se perdeu para que se cumprisse as Escrituras. A urgência do pedido vem da realidade iminente. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Sabendo que ele partiria fisicamente, mas eles permaneceriam como suas testemunhas em um ambiente hostil, Jesus intercede especificamente: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele pede a proteção divina, guarda em seu nome, no poder e caráter do Pai, contra as hostilidades e perigos espirituais do mundo, e pede pela unidade essencial entre eles, um reflexo da unidade perfeita do Deus Trino. Jesus testemunha seu cuidado fiel no passado. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso demonstra tanto a proteção ativa e pessoal de Jesus, quanto a soberania de Deus que governa todas as coisas, até mesmo a consumação da traição de Judas, que cumpriu as profecias das Escrituras, conforme registrado em Salmo 41:9. Como a certeza de que Jesus intercedeu e continua a interceder, conforme Romanos 8:34 e Hebreus 7:25, por nossa proteção e unidade, nos fortalece para enfrentar os desafios de viver no mundo sem ser do mundo. Sentimos essa proteção no nosso dia a dia? Buscamos ativamente essa unidade pela qual ele orou? Será que buscamos? Os discípulos receberam a palavra. Jesus volta a enfatizar a fidelidade dos discípulos à revelação recebida. Eles guardaram a tua palavra, versículo 6. Ele lhes deu as palavras que recebeu do Pai, conforme o versículo 8, e eles as receberam, conheceram a verdade e creram na missão de Jesus. Embora tivessem dificuldade de compreensão em certos momentos, o Espírito prometido em João 14:26 e 16:13 os lembraria de tudo e os guiaria em toda a verdade, dinamizando suas memórias e compreensão após o Pentecostes, relatado lá em Atos 2. Jesus conecta a entrega da palavra a dois resultados contrastantes: sua alegria neles e o ódio do mundo. Ele diz: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a mesma alegria completa em si mesmos. Versículo 13. Mesmo partindo, ele quer que sua própria alegria divina permaneça neles. Contudo, essa mesma palavra que traz alegria gera conflito. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 14. Receber, crer e viver a palavra de Deus nos distingue radicalmente do sistema mundano e inevitavelmente atrai a sua hostilidade. Foi assim com os apóstolos e é assim conosco. Como podemos hoje guardar a palavra de forma que ela não apenas nos instrua, mas também nos transforme e nos encha da alegria de Cristo, mesmo quando enfrentamos a incompreensão, a zombaria ou a oposição do mundo? O que significa na prática viver como alguém que não é do mundo em nossas escolhas, valores e prioridades? Será que estamos dispostos a pagar o preço da fidelidade à palavra de Deus? Protegidos do mundo. Jesus continua sua intercessão, aprofundando o pedido de proteção em relação ao mundo. É crucial reiterar o que ele quer dizer com o mundo aqui. Não se refere à criação física, do versículo 5, ou à humanidade em geral, de João 3:16. Mas como o comentarista da lição registrou, ele se refere ao sistema espiritual hostil a Deus, governado por Satanás, o príncipe deste mundo, de João 12:31, 14:30, 16:11 e Efésios 2:2. É desse sistema organizado de rebelião contra Deus que Jesus pede a proteção de Deus para os seus discípulos. O pedido é muito específico e fundamental para a nossa missão. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal ou do maligno. Jesus não ora por um escapismo monástico, por uma retirada do mundo ou para uma separação total. Não.
Nossa vocação é ser sal e luz no mundo, como o mestre ensinou e Mateus escreveu nos versículos 13 a 16 do capítulo 5 do seu relato evangélico. A oração é pela preservação espiritual dentro do mundo, pela libertação do poder e da influência do sistema maligno e de seu líder. É dessa proteção que nós precisamos. Por que nos identificarmos com o mundo? Não, nós estamos protegidos pela resposta a essa oração de Jesus. Como somos protegidos e capacitados a viver no mundo sem sermos dele? Através da santificação. Jesus reitera, não são do mundo como eu do mundo não sou, no versículo 16. E então vem o pedido central dessa sessão, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar, do grego hagiadzo, significa separar para Deus, tornar santo, consagrar. Somos separados do pecado e do sistema mundano e consagrados para o propósito de Deus. O agente dessa santificação é a verdade e Jesus define essa verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, portanto, aplicada pelo Espírito Santo, é um instrumento divino que nos limpa, conforme João 15:3, nos transforma, conforme Romanos 12:2, nos molda a imagem de Cristo e nos guarda do mal. Jesus conclui dizendo que assim como ele foi enviado ao mundo, ele também envia os discípulos ao mundo, no versículo 18, e que ele mesmo se santifica, se consagra totalmente à vontade do Pai na cruz, para que eles também sejam santificados na verdade, conforme o versículo 19. Como podemos viver essa tensão de estar no mundo, engajados em nossa missão, mas não pertencendo ao seu sistema de valores e pecados? Estamos buscando ativamente a santificação diária pela leitura, meditação e obediência à palavra de Deus, permitindo que a verdade nos liberte, conforme João 8:32, e nos separe das influências malignas? Ou estamos sutilmente, ou até abertamente, nos conformando com o mundo ao nosso redor? Como que nós estamos agindo? Estamos deixando a palavra nos limpar, assim como Jesus disse, quando falou dele ser a videira verdadeira e nós os ramos? Será que nós estamos sendo limpos pela palavra? Ou estamos simplesmente se deixando levar pela turba, pela multidão, como o mundo vai? A oração de Jesus pelos que viriam a crer. E agora chegamos à parte da oração que nos inclui de forma direta e emocionante. O alcance da intercessão de Jesus se expande de forma gloriosa através dos séculos. Ele olha para além daqueles 11 discípulos presentes e intercede por todos os que creriam nele através do testemunho deles. Isso inclui você, eu e todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Que privilégio saber que estávamos na mente e no coração de Jesus naquela oração tão importante. A oração pela unidade da igreja. O primeiro e mais enfático pedido de Jesus por nós é pela unidade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estais em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós. Versículos 20 e 21, parte A. O desejo ardente do coração de Jesus é pela unidade espiritual de todos os crentes, que sejamos um. É fundamental entender a natureza dessa unidade. Jesus não ora por uma mera unidade organizacional ou uma uniformidade externa ou a eliminação de todas as denominações. Ele ora por uma unidade espiritual profunda e relacional, uma harmonia que espelha a comunhão perfeita e íntima que existe entre ele e o Pai, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. É a unidade do corpo de Cristo, de 1 Coríntios 12:12, onde, apesar das diversidades dos dons e membros, somos um só organismo vivo em Cristo, habitados pelo mesmo Espírito, conforme Efésios 4:3-6. Como podemos buscar e viver essa unidade espiritual genuína em nossas igrejas locais e em nosso relacionamento com os irmãos de outras denominações? Estamos mais focados no que nos une, Cristo, ou no que nos separa, as diferenças mínimas e secundárias? Propósito da unidade. Mas por que essa unidade é tão importante para Jesus colocá-la em sua oração?
Qual o seu propósito final? Ele mesmo explica claramente: para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21, parte B. E repete de forma semelhante no versículo 23: para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. A unidade visível da igreja, manifesta em amor mútuo, cooperação, propósito comum, é o argumento apologético mais poderoso para um mundo cético, fragmentado e descrente. Quando o mundo vê os cristãos amando-se uns aos outros como Cristo nos amou, conforme João 13, 34 a 35, superando barreiras e trabalhando juntos, ele é confrontado com a realidade do amor do Pai e a autenticidade da missão de Cristo. Por outro lado, a rivalidade denominacional manifesta entre alguns que se dizem discípulos de Cristo nos dias atuais é o maior argumento para o mundo não crer em Cristo, pois quando o mundo vê pseudo-cristãos se digladiando verbalmente, não existe testemunho do amor do Pai e o propósito que se concretiza é o do inimigo das nossas almas, o de afastar as pessoas do Evangelho de Cristo. Baseados na oração de Jesus, podemos destacar que esta oração essencial que testifica ao mundo se revela de pelo menos 4 formas. Primeira, união essencial como membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12. Reconhecer que pertencemos uns aos outros em Cristo, independente das nossas diferenças. Segunda, união promovida pelo conhecimento crescente de Jesus, 2 de Pedro 3:18 e Efésios 4:13. À medida que crescemos na graça e no conhecimento de Cristo, nossa unidade se aprofunda e se torna mais madura. Terceira, união no desenvolvimento do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, manifestos em nós pelo Espírito, são as virtudes que nos unem e o testemunho que o mundo vê. Quarta, união manifestada na glória compartilhada como filhos de Deus, João 17, 22. Jesus diz que deu aos crentes a glória que o Pai lhe deu, para que sejam um. Essa glória inclui nossa identidade como filhos amados e nossa esperança futura. Nossa unidade como igreja local e como cristãos em nossa cidade reflete essas verdades? Estamos sendo um testemunho crível para o mundo ao nosso redor ou nossas divisões, fofocas, falta de amor estão enfraquecendo a mensagem do Evangelho? Como podemos fortalecer o nosso testemunho ao mundo através de uma unidade mais profunda, prática e visível? Oração por encorajamento à unidade. Nos versículos finais, Jesus continua a rogar pelo encorajamento e perseveranças dos seus na unidade. Versículos 21 e 23. Ele sabe que manter essa unidade que testifica ao mundo exige esforço, graça e encorajamento mútuo. A fé em Cristo como Salvador é a base dessa unidade e precisamos ser fortalecidos para promover esse testemunho no mundo, pois sem essa unidade de fé e amor, nosso testemunho perde a credibilidade. Então Jesus expressa seu desejo mais íntimo e final para nós, seus seguidores. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 24. Que desejo maravilhoso! Ele não quer apenas nos salvar do inferno, ele nos quer com ele na glória. Ele anseia por nossa companhia eterna para que possamos contemplar sua glória divina e redentora em sua plenitude. Essa é a nossa esperança bendita. Ele conclui sua oração dirigindo-se ao Pai justo, versículo 25, contrastando a justiça de Deus com a ignorância do mundo. Ele reafirma que o conheceu e que os discípulos creram na sua missão e finaliza com uma promessa poderosa: e eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Versículo 26. Jesus promete continuar revelando o Pai a nós, para que o mesmo amor eterno e profundo que o Pai tem por ele habite em nós e para que ele mesmo, Cristo, habite em nós através do Espírito Santo. Esse amor e essa presença são a fonte e o poder para vivermos em unidade, santidade e testemunho em tempo integral.
Como a esperança de estar com Cristo e ver sua glória, conforme o versículo 24 que citamos, e a certeza do seu amor constante e sua presença em nós, conforme citamos no versículo 26, nos encorajam a perseverar na fé, a buscar ativamente a unidade, a viver em santidade e a testemunhar com ousadia, mesmo diante de divisões, tribulações e desafios do mundo. Como podemos ser agentes ativos de encorajamento para a unidade da nossa igreja, refletindo o amor de Cristo, quando qualquer coisa é motivo para dissensão entre o povo de Deus? Conclusão: vivendo à luz da intercessão de Cristo. Que oração extraordinária e profundamente encorajadora. Ouvir as palavras do próprio Jesus intercedendo por nós ao Pai, momentos antes da sua morte, é um privilégio imenso e deve ser uma fonte transbordante de segurança, esperança e motivação para a nossa vida cristã. Ele orou por nossa salvação, vida eterna, nossa proteção contra o mal, nossa santidade na verdade, nossa unidade em amor e nossa presença eterna com Ele na glória. A verdade prática da nossa lição nos lembra que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar e a ter efeito nos dias atuais. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos o cumprimento dessa oração. E esse privilégio nos lembra constantemente da nossa identidade nele, do nosso propósito no mundo e da responsabilidade que temos como seus embaixadores e mensageiros. Somos chamados a viver em santidade progressiva, guardados do poder do mal, unidos em amor fraternal e testemunhando ao mundo o conhecimento transformador do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo a quem Ele enviou. Diante de uma intercessão tão poderosa e amorosa, como podemos responder hoje em nossa vida diária? Permita-me sugerir alguns passos práticos. Primeiro, busque conhecimento íntimo. Priorize conhecer a Deus Pai e a Jesus Cristo de forma pessoal e profunda, através da oração, através da leitura da palavra e através da comunhão com os santos. Lembre-se, isso é a vida eterna começando agora. Segundo, valorize e aplique a palavra. Dedique tempo diário para ler, meditar e principalmente praticar a palavra de Deus. Permita que a verdade o santifique, o liberte e o molde à imagem de Cristo. Terceiro, promova ativamente a unidade. Seja um pacificador. Ore pela unidade da igreja, busque reconciliação, valorize seus irmãos em Cristo mesmo com suas diferenças. Demonstre amor prático, não teórico. 4. Viva como peregrino. Lembre-se de que você está no mundo, mas não pertence a ele. Faça escolhas que honrem a Deus e reflitam sua cidadania celestial, resistindo à conformidade com os padrões pecaminosos do mundo ao seu redor. Quinto, descanse na intercessão contínua. Quando se sentir fraco, atacado ou desanimado, lembre-se, Jesus orou por você e continua intercedendo à direita do Pai, conforme Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Confie em seu cuidado protetor. Que a consciência profunda de que Jesus orou especificamente por nós e continua a nos sustentar com sua intercessão nos motive a viver com coragem renovada, santidade crescente, amor sacrificial e paixão contagiante pelo Evangelho de Cristo. Se essa reflexão intensa sobre a oração de Jesus em João 17 tocou seu coração e fortaleceu tua fé, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor intercessor de Cristo. Responda nos comentários abaixo qual aspecto da oração de Jesus mais te impactou hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para juntos continuarmos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus os abençoe. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui com mais um pouco de conteúdo da Palavra de Deus para meditarmos.